Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sua história é uma prova de que para seres limitados, Deus oferece seu amor ilimitado. O carioca Paulo Matos Cruz, extremamente carismático, foi desenhista, morou na FEBEM dos 5 aos 12 anos, drogado, participou de fugas mirabolantes da polícia, foi baterista de banda de rock, hippie e ainda por cima era craque no futebol. Nem parece que a gente está falando de uma pessoa só, né? Sua vida era tão enraizada na filosofia da época que uma mudança de 180 graus era algo impossível. Mas Deus, especialista em reverter impossibilidades, transformou sua vida e hoje Ele está aqui para contar para a gente os detalhes dessa história. Paulo Matos, que honra para a gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada por que você veio. Prazer é todo meu. Fala pra gente, sua infância foi marcada pelo quê? A infância foi marcada pelo, não vou dizer que um abandono, mas os pais trabalhavam muito de cedo até tarde e eu ficava praticamente sozinho, com um e com o outro, um vizinho, outro que tinha que cuidar. Mas a gente era uma criança problemática. Hoje eu descobri que eu era TDAH. O que é isso? Déficit de deficiência e atenção. Entendeu? Então eu era muito agitado, super agitado. Para a época não tinha remédio para isso. Mas meus pais também, pela ignorância, falta de conhecimento, não sabiam do que se tratava. Então eu criava muito problema para os vizinhos que cuidavam de mim. Você era filho único? Não, eu tinha um irmão. Tá. Tive um irmão, hoje já não vive mais. Mas depois de tanto problema, eu taquei fogo na casa, cortei todas as roupas da minha mãe no varal com uma tesoura. Eu era cientista, fazia experiências maravilhosas com tesouras, fósforos, e isso realmente causou muito problema para os vizinhos e para a minha família. Aos 5 anos, então, minha mãe resolveu me internar. Serviço de assistência ao menor, no passado, isso há 58 anos atrás. Hoje é Fundação Casa em São Paulo e FEBEM no Rio. E eu passei 7 anos da minha vida ali, longe da família, num ambiente assim que não foi muito propício para uma educação, e sim para uma deseducação. E aí eu saí de lá com 12 anos, expulso, felizmente. Nossa, Paulo! Não por bom comportamento. Paulo, que motivos levaram você a se envolver com o mundo das drogas? Aos 12 anos você sai de um ambiente daquele tão carregado, tão deletério, e quando você vem para fora, eu continuei sozinho, meus pais trabalhavam para sobrevivência e eu ficava em casa. E as drogas começavam a surgir no Rio de Janeiro. Eu era um menino, 12 anos, como eu te falei, muito agitado, hiperativo, e eu encontrava os amigos, eu ficava o dia inteiro, eu comia na hora que eu queria, se eu quisesse, eu dormia na hora que eu queria, se eu quisesse, eu acordava na hora que eu quisesse, e os amigos que estavam à disposição. Na escola, estava começando a surgir uma coisa estranha, né? Um pacotinho estranho, e os amigos me convidaram para fumar e eu aceitei. Quer dizer, eu não tinha nenhum parâmetro familiar, orientação, cuidado, ninguém cuidava da gente, né? E aí eu então experimentei pela primeira vez e dali foi um escorregão só, né? A maionese estava bem disposta e eu fui embora. Ai. Quantos anos você tinha, Paulo? Eu tinha 12 anos. Foi exatamente a saída dessa instituição para esse tipo de vida. Que coisa! Você teve, durante a sua infância e também nesse período lá da FEBEM, contato com instrução religiosa, cuidado com a moral? Que tipo de formação que você teve nesse sentido? Tinha uma senhora muito piedosa e tal, e ela ensinava o Pai Nosso para a gente de manhã. E eles orientavam a gente, ela catequizava as crianças da FEBEM. Ela ia lá, voluntária, só fazia oração, não é?
e ensinava o catecismo. Tanto é que eu fui crismado, aqueles negócios todos, dos sacramentos da Igreja Católica, eu participei. Mas era assim, vai lá e volta, vai lá e ia a pé da igreja, voltava. Essa foi a orientação. Não tivemos ordem. Os pais não tinham, né? Os pais lutavam pela sobrevivência, eles não tinham tempo e nem condição intelectual de ensinar os filhos, né? As regras morais e éticas, princípios, valores, eu aprendi da minha mãe, porque meu pai não tinha nada disso para dar, né? Puxa vida, você tinha algum momento de contato com Deus? Nenhum. Nenhum. A minha mãe às vezes me levava para o centro espírita. Alguém dizia, tem um caminho bom. E eu chegava lá, ficava do lado do batuque. E eu pedia para batucar e eu batucava. Desde criança, eu batucava, né? Eu me tornei depois um baterista, não sei se foi por isso. Mas já era inclinação, né? Mas não tive outra orientação. A igreja, eu não estava em casa. O que você achava das pessoas religiosas? Não, as pessoas religiosas para mim era muito engraçado, muito atípico, né? Porque o brasileiro, ele é por tradição, né? Ele é católico e uma outra cultura, outra língua, as missas quando tinham eram em latim, não tinha nada a ver com a gente, era uma língua estranha, então era mais uma subserviência ao grandioso Deus no silêncio. Qual era a sua ideia de crente? Era muito ruim, porque eles começaram a crescer a partir dessa década de 70, 60, 70, eles começaram a se reunir nas praças públicas, e eu adorava soltar bomba, dar umas baforadas de maconha no nariz deles, que eu sabia que eles não reagiam. Mas você é muito atrevido, Paulo. Bastante. Eu sou bastante. É TDAH. TDAH. Quem sabe disso, sabe disso. Paulo, eu tô assim, pensando que mesmo uma pessoa, né, com essa liberdade total que você teve, né, vivendo a vida, curtindo adoidado, você tinha seus momentos de reflexão, de analisar o que estava ao seu redor. Você tinha essa sensibilidade, não tinha? Eu tinha essa sensibilidade. Eu acho que esse foi o caminho. E o que você achava disso? Eu às vezes parava, porque às vezes a droga cansa. E a falta de perspectiva na vida, você olha para frente, está tudo escuro, obnubilado, você não vê nada. Aí você diz, bom, mas o que vai acontecer amanhã? Vamos curtir a vida. Eu morava na praia, tudo que eu queria, tinha um grupo de rock, futebol. Então, não tinha nada, aquilo era curtindo a vida doidado mesmo, né? O existencialismo, que hoje a gente entende. Então, o que aconteceu? De repente, com 17, 18 anos, eu comecei a parar para pensar, olha, está todo mundo indo estudar na faculdade e eu estou parado aqui. O que vai acontecer? Isso tudo vai parar um dia. Mas eu acho que isso foi decorrência de que a minha mãe, um dia foi numa igreja levar um bilhete. E eu não sei se foi uma armadilha da pessoa que fez isso, mas ela entrou na igreja pela manhã. E ao entrar na igreja, ela foi muito bem recebida. Isso está num livro nosso. E ela, então, adorou. Depois daquele dia, ela nunca mais deixou de ir na igreja um só dia, nesses últimos 45 anos. Fala pra gente sentir, assim, um peso maior desse momento. Qual era o contexto da sua vida, né? Da vida da sua mãe nesse momento? Nós tínhamos... eu era viciado desde os 12. Então, portanto, já fazia 6 anos, drogas pesadas, porque a gente não tinha muita abundância. Então, eu resolvi passar a droga. Então, você imagina, eu ia nas grandes favelas, com 17, 18 anos, pegava as drogas, eu partia, dividia, fazia aquela embalagem, aí eu vendia, era disso que eu vivia. E então, eu estava muito comprometido, introduzindo muita gente jovem, como eu era amigo de todo mundo, um pouco carismático, o povo queria saber. Eu tinha um apelido, né? Paulo Maluco. Então, aí isso ajudava o pessoal a se aproximar. E eu, então, ia distribuindo, comecei a vender e tal. E o meu irmão já era viciado. E ele já estava bem adiantado na cocaína. Ele já estava sendo preso, resolvendo problemas sérios. Resolvendo não, criando problemas sérios para a polícia. Mas meus pais nunca souberam de nada. A gente fazia muito bem feito na rua. Em casa éramos normais, entre aspas, porque havia muita briga, muita discussão, ninguém se entendia. Meu pai bebia muito, de cair. E a minha mãe ficava assim, entre 3 homens terríveis. E ela, sem querer, foi parar numa igreja. E foi a Igreja Adventista Central do Rio. E aí eu comecei a observar. Ela comentou com você se lembra desse dia que ela chegou em casa? Nós sentamos para conversar e eu comecei a perceber uma mudança. Minha mãe também era nervosa. Voava prato, pancadaria, rolava sangue, faca, garfo. Era um negócio meio triste a casa, né? Não era uma família, era um grupo de pessoas que conviviam. Mas ela era bom caráter, era uma mulher fantástica, né? E ela não sabia para onde ir, né? E eu sempre digo, faltou um folhetinho na minha porta.
Puxa. Faltou alguém levar um folheto. Porque Uma eu poderia, orientação, caminho. Ao invés do FEBEM, eu poderia estar nos Desbravadores. O que é Desbravadores, Paulo? Desbravadores é um grupo de crianças da igreja que fazem escotismo. É um escotismo moderno, né? Então eu fiquei imaginando, eu podia estar no escotismo, quer dizer, sendo educado, sendo trabalhado, e eu não tive essa chance. Então a minha mãe chega em casa e a gente começou a perceber uma mudança, uma transformação no tratamento dela para conosco. E eu falei para o meu irmão, tá mudando as coisas aqui em casa. Ele falou, eu acho também. Eu falei, por que será? E aí um dia eu sentei para conversar com ela. Ela ficou muito tranquila, calma, assim. A mudança de comportamento foi radical. E ela saía uma vez por semana, 2 vezes por semana e tal. Eu falei, onde é que ela está indo? Né? Porque ela era o esteio, era o centro, que apaziguava as discussões de pais e filhos, irmãos e tal. Aí um dia eu descobri. Eu sentei com ela e falei, vamos conversar aqui. O que está acontecendo com você? Aí ela, calma, tranquila, começou a contar que ela foi numa igreja, foi muito bem recebida por uma senhora que abraçou ela e falou, eu descobri um anjo na minha vida. Eu falei, anjo, isso não existe. Ela falou, não, existe sim. Eu vi o anjo. Eu falei, então me apresenta. E foi a minha bobagem, foi pedir para apresentar o anjo. O que será que essa mulher fez com a sua mãe que ela achou que era um anjo? O carinho, sabe? A minha mãe disse assim, esse endereço é aqui? Perguntou, ela estava parada na porta um domingo de manhã. A minha mãe disse, ela falou, esse endereço é aqui, querida. O que você está procurando? Ela desabrochou a chorar. Por que você está chorando? Aí abraçou, levou para dentro. A minha mãe chorava, aquele choro de desconsolo. Ela disse assim, a senhora me chamou de querida. Não acredito. É a primeira vez que alguém me chama de querida. Obrigado. Foi lindo. E aí, aquilo foi a porta aberta para ela. Emocionante, né? Essa palavra foi muito forte e eu a uso como modelo. Porque a gente imagina também, por outro lado, você está descrevendo o seu lado da história, mas a gente fica imaginando também o lado dela, né? Uma pessoa para se sensibilizar com uma palavra querida, era muita sede. Disso, exatamente. Muita sequidão de alma, empatia, simpatia, carinho. Meu pai não amava, destratava, maltratava. Os filhos que ela tinha esperança que fossem pessoas normais, não eram. Então ela não recebia isso de ninguém. E ela recebeu um dia. Quando sua mãe te contou isso, já surgiu dentro de você essa vontade de ir? Foi. Eu vi uma luz. Falei, poxa, você encontrou? Falou, encontrei. Falei, tudo bem. E eu era ruim, malzinho, mas no fundo tinha uma célula. Das 400 bilhões tinha uma que valia. A esperança. E essa célulazinha parece que ali, grudou ali, parou, sabe? E obliterou o caminho do mal, ou seja, desobliterou a sensibilidade para o bem. Contagiou as outras. Contagioso. E ela me contaminou e eu fiquei realmente... Paulo, a gente vai dar uma paradinha, um minutinho só aqui na nossa conversa? Você promete que volta? Com certeza. E é assim que a gente termina o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Estamos aqui com o Paulo Matos. E no próximo bloco, várias perguntas ainda se levantam. O que aconteceu com a sua vida a partir dali? Será que houve mesmo uma mudança de 180 graus? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas duas universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Mas talvez minha contribuição maior no NASP foi ter implantado o curso de engenharia civil. Depois disso eu fui fazer pós em regência, fui fazer mestrado e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Meu nome é Regina Mota. Mas eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, fazem a diferença. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, podem melhorar o lugar onde vivem. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, encontram soluções para os problemas do meio ambiente.
Por que você não acredita? Faça a sua parte. O planeta tem pressa. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Paulo Matos. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma infância onde ele passou 7 anos morando na FEBEM. Depois, logo em seguida, envolveu-se pesadamente com o mundo das drogas. Mas um dia, ele percebeu uma mudança no comportamento de sua mãe. Ela falou de um contato com pessoas especiais. E surgiu dentro de você um desejo, né, Paulo, de conhecer essa outra vida. Agora, Paulo, é muito interessante porque a gente falando assim parece ser muito simples, mas essa vida que você tinha, né, de muita liberdade, de estar muito envolvido com o mundo das drogas, era um compromisso, né, como você já tinha dito, você tinha um compromisso com um outro mundo. E agora, de repente, te dá uma vontade de visitar uma igreja, mas que coisa... Foi um momento de explosão, ou de implosão. Porque, no fundo, eu vivia as drogas, mas eu estava cansado, como eu disse a você no primeiro bloco. Muito cansado, polícia atrás, 3 cadeias. Aquilo não era bom para um ser humano. Então, eu estava seguindo o curso, né? Você tinha quantos anos nessa época, Paulo? Isso foi dos 12 até os 18. E nessa época que sua mãe te falou, você tinha 18? É. 18. Quer dizer, com 18 anos, você é um jovem de 18 anos, se sentia cansado? Já estava cansado. Muito cansado. E eu olhava para um lado, para o outro, olhava para os amigos. Mas nada me encantava mais, né? A vida de rock, ganhando dinheiro a rodo, gravando disco, fazendo shows na TV Globo. Aquilo já não tinha uma resposta satisfatória, era uma fome, assim, estranha. E eu era uma pessoa, assim, muito egoísta, claro, eu vivia o meu prazer, eu era existencialista por filosofia. Mas agora eu estava pensando assim em mim, eu preciso dar um tempo para mim. Nessa época, qual era o ideal de felicidade para você? Eu via amigos crescendo, eu via pessoas subindo na vida, amigos que, sabe, curtiam comigo, mas eles tinham um programa de vida, eles tinham um projeto, eles tinham família. Alguém deve ter sentado com eles e assim, ó, cuidado onde você está, não é legal, o precipício é grande, você precisa preparar-se para o futuro. E eu sentia muita necessidade de ser bem-sucedido na vida, como profissional. Eu não queria aquela vida. Meus pais queriam que eu trabalhasse na fábrica, carregando caixote, para ter uma renda a mais, para ajudá-los em casa, não é? Mas eu recusei aquilo, fiquei lá meses, mas eu falei, não, eu não quero isso para mim. Depois eu via muitas lamentações dos dois, massacrado pelo gerente, massacrado pela empresa, salário pequeno, covardias, né, sociais, né? Então eu via aquilo e disse, não, eu não quero essa vida para mim, eu não quero. Mas também não sabia para onde procurar. O grande problema é que as pessoas vivem e não têm uma porta, uma luz, ou alguém que ensina sobre elas uma nova visão de vida. Então você fica tateando. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que estão tateando, né, buscando uma saída para elas, né? E você nessa condição, tateando, buscando uma saída para você foi visitar uma igreja adventista. Fui visitar, eu tinha um contrato de 1 ano na Boate Plaza, em Copacabana. Eu tocava das 10 até as 4 da manhã. E quando foi 5h30, 6 horas, eu cheguei em casa. E a minha mãe disse assim, vamos na igreja, tem um pregador lá e tal. Não custa nada, eu não sei por quê, mas eu fui, eu já estava sensibilizado por aquela conversa. Eu não sei por quê, não sei explicar, não tive vontade, mas eu fui. E lá chegando, eu ouvi a mensagem pela primeira vez. A história é linda, porque quem estava na porta era um policial que já havia me prendido. E quando ele me viu entrar, ele falou, vamos agora levar esse cara para a cadeia. Aí alguém disse assim para ele, não faça isso. É um visitante. Não é visitante, é bandido, eu conheço ele, traficante e tal. E graças a Deus, alguém segurou. E eu só vim saber disso há poucos meses atrás. Que o cara havia seguro o policial, que era diácono. E eu assisti, aí eu comecei a chorar. Quando eu vi o homem falar sobre Jesus, aí é a tampa com a panela. Aí eu comecei a chorar. Eu vim drogado, eu estava chapado. Que isso? Que é isso? Bateu a primeira voz, paixão à primeira vista. Eu recebi um tiro de 44 no coração. Então, morri ali. Paulo, claro que eu não virei santo do dia para a noite, porque há um processo aí. Vamos conversar ainda sobre isso. Mas espera lá, aquele momento. Você se lembra que assunto que foi? Que parte não. Não lembra. Não, ele falou de Jesus, o Senhor Jesus e o seu trabalho aqui.
Eu fiquei encantado com aquilo, pô, foi exatamente... Eu tô imaginando aqui um rapaz, num mundo desse, acabou de chegar da noite inteira lá, da banda de rock e tal, chapado, drogado, chega na igreja e começa a chorar. É verdade, foi mais ou menos isso. Você devia ter pensado, se seus amigos tivessem vindo e falassem, que coisa mais brega. Ô, maluco, tá vacilando? Que é isso, rapaz? Tá vacilando, cara? Paulo, a partir dali, uma porta se abriu para você. Gradativamente, eu imagino, as coisas foram mudando. É evidente, porque eu fiquei muito tocado, saí dali, fui para a praia, voltei a fumar meus bagulhos, a cheirar os bailes, mas não tive mais sossego. Tinha alguém do meu lado o tempo todo me fustigando. Foi para isso, porque quando eu peguei uma cadeiazinha e leve, lá dentro veio uma voz e falou assim, foi para isso que eu te criei? Eu olhei para um lado, só tinha preso e vagabundo. Eu falei, quem está falando comigo? Eu senti. Foi para isso que eu te trouxe a vida? Aí eu disse assim, então se você me tirar daqui, eu prometo que mudo. E me tirou. O meu nome foi chamado lá fora, na entrada da cadeia, e Paulo Matos. Eu levantei, fui à porta, ele abriu, eu saí, aí foi a minha libertação. Um amigo foi me libertar, ele era militar e ele me tirou. Tudo bem, mas um mês depois eu estava de volta. Então você se esqueceu. Esqueci. Mas a vozinha ainda estava te incomodando. Ela incomodava. Eu, quando eu estava assim, olhando e tal, as coisas, as pessoas, eu começava a perceber assim, não é mais meu lugar. E as pessoas também começaram a perceber isso? Nossa, Paulo, que é isso? O maluco tá mudado. Era essa frase. O maluco mudou, cara. Qual é a do cara? E eu assumi um pouco. Aí ele falou assim, ele foi preso, foram lá em casa. Ele tá preso, tá no cadeão. Eu falei, não, ele tá por aí e tal. Sabe, foi muito grande você romper os laços da amizade. Desde criança a gente estava ali, no mesmo bairro, né? Eu imagino. Se você tivesse que dizer que você enfrentou uma provação nesse seu processo de conversão, a provação foi essa, esse rompimento? Foi. Não é fácil largar as drogas. O meu irmão ficou muito ruim, ele ficou alucinado, tivemos que interná-lo, porque meu irmão já estava falando sozinho, conversando, e eu entrei num parafuso louco, né? Eu entrei que eu era um extraterrestre, a cabeça ficou muito ruim. Então, quando eu vi que ali era o limite, né? Deus disse, olha, eu deixei você ir até aí. Daqui para frente você vai se responsabilizar, porque você agora já me conhece. Não era um tipo de cobrança. Certo. Mas internamente eu sentia que tinha alguma coisa estranha. Aliás, eu busquei aquilo, né? Eu fui na igreja, não sei por que alguém me levou, mas era o que eu queria. Então, a partir dali foi uma luta muito grande, muito grande. Eu tive que romper com todo aquele clima social. Foi namorada, o futebol, eu joguei durante 1 ano no Vasco da Gama. Então, as melhores coisas que eu fazia, eu tive que romper. Não foi fácil. Eu imagino. Eu precisei de muita ajuda, O que foi de te muito dando apoio. força? O que mais te deu força? Você leu algum livro, você entrou em contato com a Bíblia, você lia a Bíblia todo dia. O que foi te dando força nesse momento? A Bíblia eu não lia. A minha mãe era uma estrategista, ela não sabe ler nem escrever, mas é uma sábia. Ela chegava em casa e dizia assim, filho, eu ouvi um sermão lá, você pode ler na Bíblia? Aí eu dizia, ai meu Deus. Ela botava a Bíblia, lê esse trecho, ela vinha com os textos. Eu era obrigado a ler a Bíblia para ela, porque ela não sabia ler. Eu acho que esse contato misterioso foi construindo um respeito e uma aproximação da palavra de Deus, entende? A palavra de Deus, a magnitude. E ela ficava feliz, mas ela era sábia, ela estava me introduzindo assim, se ele não lê a Bíblia, não tem solução. É um conjunto, né, tão perfeito de coisa, é tão misterioso, isso que foge da nossa compreensão. A gente está conversando sobre conversão, mas conversão é uma coisa que está além da nossa... Porque a graça, ela vem no coração. O crescimento vem na inteligência, na razão. Então, se não entrar aqui, você vira o diabo. Você conhece muito, mas não pratica nada, porque você não ama. Então, a graça é no coração. Ela primeiro bate aqui, velho. Aquelas lágrimas do primeiro contato com a igreja foi a graça. É isso mesmo. A graça me alcançou e diz, agora você cresça. Romanos 2, transformável pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional ao nosso Deus. É claro, cresce. Paulo, que a gente vai crescendo, aprendendo todos os dias, mas pontua pra gente o que mudou na sua vida. O que mudou? 180 graus. Qual era a filosofia antes e qual passou a ser a filosofia de um camarada do mundo é sobreviver. Ele é um animal, ele é como diz Hermann Hesse, né? O lobo da estepe. Então você engole tudo e todo, porque todo mundo é alimento ou todo mundo é concorrente. Então você passa a pensar no próximo.
É uma mudança mesmo. Ah, incrível. Então essa sensibilidade é difícil de explicar até, né? Porque você passa a olhar as pessoas como seres humanos iguais, fracos, cheios de problemas, você passa a ser uma pessoa mais generosa, você passa a ser uma pessoa mais compreensiva, você já pensa na cabeça do outro, né? Como é que ele está pensando? Como é que ele está se sentindo? Então eu era um escarnecedor de primeiro mundo, ok? Então eu passei a não ridicularizar mais as pessoas, a sentir o que elas sentiam quando a gente ridicularizava. Aí veio a sensibilidade, nasceu a sensibilidade, né? Aí da sensibilidade foram outros caminhos de princípios e valores foram mudando. O que eu nunca tive, eu tive que adquirir. Agora, uma coisa que você falou de livro, uma coisa que me mudou muito até hoje é meu livro de cabeceira, O Desejar de Todas as Nações. É de cabeceira. Eu tenho os 4, 5, já li 30 vezes. Então, eu tive que conhecer a Jesus, porque ele era meu modelo, não foi ninguém, ele. E eu comecei a estudar, e eu fiquei encantado com aquilo. Aí... Paulo, você é um milagre. Amém. Você tem consciência disso? Sei. A minha esposa diz que você é uma pessoa especial. Eu acredito, sou especial. A gente tem umas perguntinhas aqui, rapidinhas, um ping-pong. Vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Tudo bem? Vida. Eterna, acima de tudo. Beleza. Caráter. Sucesso. Servir ao próximo. Dinheiro. Estado de espírito. Se você tem muito, feliz. Se você tem pouco, se você deve, está zarado. Perdão. É o que você tem que fazer dia a dia com você e com o próximo. Pecado. O maior mal que pode surgir na alma de uma pessoa. Futuro. Brilhante. Um privilégio. Ser um pregador. Um pedido. Que o meu Senhor volte logo. Um medo. Deus não está na arca. Uma grande verdade. Ele está voltando. Uma grande mentira. Todos os caminhos levam ao céu. Liberdade. Viver. Um versículo bíblico que te acompanha. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico em meus lábios. Salmo 40. Que coisa linda, Paulo. Que Deus te abençoe muito, que você viva muito para que essa luz ainda brilhe e abençoe muitas pessoas. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir esse testemunho tão impressionante e maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo programa.